Fala, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz, canal do Porcão, Léo Neto que vos fala, pra gente repercutir as notícias desse sabadão, né? Obviamente trazer as novidades, trazer as polêmicas, trazer tudo que tá pintando aí, e aí pra gente discutir também um pouquinho, né, sobre a questão do STJD, que tem pintado muito, né, os critérios do STJD. Vamos falar um pouquinho também do jogo de domingo, se a gente deve ou não abdicar desse jogo, se temos tempo para recuperar jogadores, se a gente desiste, né, da Libertadores, claro que não, se temos condição de ganhar os dois jogos, acredito que sim. Enfim, tem bastante coisa pra gente trocar ideia nesse vídeo. Eu convido você aí com a gente, deixar seu like se gostar, se inscreva se não é inscrito no canal, comente, compartilhe nos seus grupos, sempre dá uma força muito grande para essa mídia palestrina Porco Raiz. Bora pro vídeo. Eu quero começar o vídeo fazendo uma crítica, né? As pessoas que às vezes vêm nos nossos conteúdos, né, para falar suas verdades, né? E às vezes eles imaginam que a gente simplesmente abre o microfone, liga a câmera e fala da boca para fora, sem ter conhecimento de causa, sem ter noção do que está falando, sem ter estudado, né? E eu vou subir um comentário que eu tive no vídeo passado, mas eu vou contextualizar para não fazer um recorte, né? Fica meio esquisito. No vídeo passado eu falei que o Palmeiras sucumbiu para a LDU, que é um time subamador. Quando eu falei que era um time subamador, eu falo dentro de um comparativo com a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Por quê? Porque nós temos uma qualidade de técnica de jogadores infinitamente superior à LDU, né? E foi nesse sentido que eu falei, que ainda pontuei que a LDU jogou mais do que o Palmeiras, né? Estava muito mais bem preparada e que nós devíamos valorizar o técnico brasileiro que está lá fazendo esse trabalho tão bem feito no Equador, né? Foi isso que eu comentei no vídeo passado. Mas aí o cidadão veio e comentou isso daí, né? Vamos subir o comentário aí. Então, só para contextualizar, né, e para poder, obviamente, também me defender, eu vou subir aqui dois prints. Um da LDU, sobe o print da LDU. Tá aí o print da LDU, né, onde você vê quanto vale o clube do Equador, né? Você nota aí que vale em torno de 18 milhões de euros. Agora vamos subir o print do Palmeiras, para ver quanto vale o Palmeiras. E aí você nota aí que vale mais de 200 milhões de euros, né? Então, não tem muito o que dizer, né? Vamos pro próximo. Eu queria falar também um pouquinho sobre o jogo que nós vamos ter agora contra o Cruzeiro em casa, no domingo. Fim de domingo, né? E no horário que nós vamos fazer esse jogo, a gente já vai saber os outros jogos da rodada e vamos saber, obviamente, se o Flamengo já ganhou, se já é líder, né? Vamos saber como que os outros times, né, fizeram seus jogos. Eu acho legal jogar praticamente por último na rodada, porque define bastante a sua postura, né? A postura que você vai entrar dentro de campo, apesar de que, obviamente, o planejamento para o jogo já foi feito um dia antes. Mas independente do que acontecer na rodada, e é o que eu queria trazer aqui para a discussão de hoje nesse vídeo, é se a gente abdica ou não de levar o time completo para o jogo contra o Cruzeiro, que é um jogo de extrema importância dentro do Campeonato Brasileiro, né? Se é que ainda temos pretensões nesse campeonato, tá? Levamos o nosso revés na Libertadores. Pela minha opinião e pelo que eu coloquei no vídeo passado, fica muito difícil reverter. Não é impossível? Claro que não, mas é muito complicado para o Palmeiras reverter, até porque a LDU vai vir com o resultado embaixo do braço e vai fazer uso disso, né? Então é muito difícil nesse sentido. Como falei anteriormente aí na questão dos valores, temos muito mais time, tecnicamente falando, financeiramente falando, mas isso não entra dentro das quatro linhas, né? Tanto que não entrou em Quito. Será que é o momento de nós abdicarmos do Campeonato Brasileiro, colocando um time reserva para encarar o Cruzeiro? Será que não dá para recuperar jogadores de domingo até quinta-feira? Será que os jogadores, né,
que não tiveram uma obediência tática 100%, conforme palavras do nosso técnico Abel Ferreira, na sua coletiva pós-jogo, jogadores que foram, que tinham uma missão determinada e não a cumpriram. Será que esses jogadores, eles não têm responsabilidade pelo resultado e não devem tentar corrigir esse resultado ruim nesses 2 jogos que nós temos na sequência? Será que não é responsabilidade desses profissionais? Eu acredito que sim, né? Então eu acho que não tem que poupar ninguém, não. Essa é a minha opinião. Tem que ir para cima com 100% do que tem. Força máxima para o jogo de amanhã e para o jogo de quinta-feira. Essa é a minha opinião. Coloca a sua opinião nos comentários, eu gostaria de saber. E para fechar o vídeo de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o Anderson Barros, que deu uma entrevista à Rede Globo e se pronunciou falando dos critérios do STJD, né, que é o Superior Tribunal que julga as questões desportivas, né, deportivas. E teve aí a punição, né, para o Vitor Roque com relação àquela postagem que ele fez do veadinho, né? Onde o tigre mordia o veadinho dentro da sua cadeia alimentar, que durou pouco tempo, né? Tem também a postagem lá do jogador do Cruzeiro, onde ele tem a imagem do lobo comendo a galinha, entre outras coisas, né? E o Anderson Barros fala bem sobre a questão de critério. Por que o STJD usa critérios diferentes dependendo do time, dependendo da cor da camisa, né? Para camisa verde sempre é o pior. Para camisa azul vai fazer vista grossa. E para camisa vermelha e preta, então, que essa? Cometa o crime que cometer, tá livre, amigo. Pode ser nas bets, pode ser no ninho do urubu. Enfim, né, eu acho que o Anderson Barros está coberto de razão em fazer isso. Só que eu acho que a gente deve fazer de maneira mais efetiva, utilizando as ferramentas jurídicas, utilizando os meios. Se não der no STJD, vai para a Justiça Comum, vai para cima dos caras, né? Nós temos um excelente departamento jurídico, temos bons advogados. Vai para cima dos caras na Justiça. Exijam direitos, cobrem dessa maneira e não só em rede social, né, falando uma verdade aqui, uma verdade ali. A gente sabe que a justiça é bem complicada, né? Apesar da justiça ser cega, surda e muda, às vezes é complicado, não é verdade? Mas vá pra cima sim, Anderson Barros. Tô contigo nessa. A gente tem que defender o nosso time e a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos ver o que vai desenrolar aí nesse final de semana. E aí o jogo da Libertadores a gente fala mais pra frente. Vou ficando por aqui, um grande abraço, excelente fim de semana pra vocês. Que façamos um bom jogo amanhã contra o Cruzeiro e que possamos trazer 3 pontos, porque obviamente o nosso inimigo que está ali brigando com a gente na ponta vai fazer isso, né? E a nossa obrigação é também fazer. Grande abraço, avante palestra.